Ou seja, com Deus é a mesma coisa. Eu sei que eu posso ser surpreendido, mas eu nunca vou saber o nível da surpresa. Certo. Porque Deus ele é muito criativo. A forma que Deus opera é muito além da nossa lógica. Certo. Se você tem uma fé imatura, baseado na experiência do resultado que você deseja, tudo que você deseja vai ser Deus falando com você. Esse é um perigo muito grande, porque daí você começa a confundir os teus sonhos com os sonhos de Deus. Não, eu quero muito, então é o que Deus quer pra mim. Não, nem sempre. Sim. Então, cara, na Olá hora... e seja bem-vindo ao nosso canal dedicado à fé cristã e ao desenvolvimento pessoal. Aqui, buscamos compartilhar conteúdo de qualidade para fortalecer sua espiritualidade e enriquecer sua jornada de vida. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, para se manter atualizado e interagir conosco. Os links estão na descrição abaixo. David, você é surpreendido ainda com Deus? Todos os dias. Todos os dias. Mas não é previsível que coisas surpreendentes vão acontecer? Então, você lembra quando a gente era mais jovem? Não sei se você teve essa experiência. No dia do nosso aniversário, todo mundo espera uma surpresa. Não é verdade? A maioria das pessoas, a minha família tinha muito essa tradição. E eu já fui surpreendido de duas formas. Uma, a surpresa não aconteceu. Eu também. E eu fiquei surpreso, porque não teve surpresa. Mas eu fiquei surpreso várias vezes porque a surpresa aconteceu de uma maneira que eu não havia previsto a forma com que ela aconteceria. Certo. Sabe? Certo. Eu me lembro de um episódio, eu era líder de jovens da minha igreja, e dois jovens que tinham problemas já crônicos de briga pessoal entre eles, fecharam o pau na minha frente, cara, e eu saí correndo com os dois e separei os dois, e os dois foram correndo gritando, não, nós vamos conversar com o pastor e tal, e eles entraram pra dentro da casa do pastor, e quando eu entrei tava todo mundo lá. Falei, cara, eu sabia que ia ter surpresa, mas eu não sabia que seria desse nível. Ou seja, com Deus é a mesma coisa. Eu sei que eu posso ser surpreendido, mas eu nunca vou saber o nível da surpresa. Certo. Porque Deus ele é muito criativo. A forma que Deus opera é muito além da nossa lógica. Certo. Por exemplo, cara, eu tô aqui hoje. Para algumas pessoas, é o sonho um dia estar aqui com você. É o sonho conversar. Então, para pensar que há 10 anos atrás, se eu sabia que Deus ia fazer algo na minha vida, porque o Senhor falava comigo, mas eu jamais conseguiria imaginar que seria tão maravilhoso como hoje. Então, a surpresa de Deus é sempre quando vem além da nossa capacidade de imaginar. E isso é o viver o plano de Deus. Eu aprendo dessa forma. A gente planeja uma coisa, Deus vem e apresenta o plano dele. É tão melhor que você diz, cara, como é que é possível? Ou seja, você sabe que ele vai fazer algo melhor, mas nunca no nível que vai acontecer. Então a surpresa sempre é, meu Deus, como que isso aconteceu? Eu nunca teria criatividade de pensar nisso. Sabe? E Dave, quando você tá falando de Deus, dessa intimidade, dessa relação, dos planos, da confiança, da surpresa, do surpreendente, quanto disso você consegue separar que é Deus falando com você ou você falando com você? Cara, muito bom. Temos mais uma boa pergunta que eu acho que nunca respondi. Você desenvolve sensores na sua vida espiritual, sabe? Quando você começa uma vida com Deus, você tá muito cru. Então meio que tudo parece que é Deus que tá falando com você. Tá bom. Você vê sinal em tudo, você vê recado em tudo, você acha que Deus está falando em todo o tempo. E por mais que Deus esteja falando com todo o tempo, nem sempre é com você. Tá bom. Sabe? Então, você vai aprendendo na vida a identificar quando é Deus a partir daquilo que você sente lá dentro. Porque a Bíblia fala que a paz deve ser a árbitra do nosso coração. Ou seja, se o que você ouviu não roubou a tua paz, você não pode dizer que é Deus que está falando com você. Porque a Bíblia fala de paz, ele sempre vem carregado de paz. Paz é a confiança plena de o que eu ouvi tá certo e quem me falou foi Deus. E isso é a paz verdadeira. Então, por exemplo, eu tenho um episódio comigo, cara, foi muito engraçado assim, porque foi no começo da minha associação evangelística. Nós temos um trabalho hoje social que cuida de mais de 280 mil pessoas de maneira direta. Agora... 280? 289 mil pessoas, para ser mais preciso. Agora, naquela circunstância triste de Porto Alegre, nós tínhamos mais de 100 voluntários trabalhando lá, servindo 15 mil refeições por dia.
Então essa nossa associação, ela funciona na parte social em tragédia, mas ela funciona na parte do discipulado, ou seja, as pessoas vão no nosso evento, tomam a decisão por Jesus, mas às vezes elas não sabem o que vem depois. E elas precisam desse amadurecimento, e dentro desse nosso aplicativo, que ele é gratuito, chamado Dia Seguinte, tem um discipulado que eu gravei. Então a pessoa faz as aulas do discipulado, se ela não tem uma Bíblia, a gente manda uma Bíblia gratuita na casa dela, e essa é a nossa proposta desse trabalho. Quando eu estava no começo disso, eu precisava de um espaço como esse. E aí, olha que interessante. Eu fui numa casa que estava para vender e eu achei a casa fantástica. Achei tudo incrível, o terreno do jeito que eu achava maneiro. E no meio daquele lugar eu recebi uma ligação. E a ligação era de um cara. E ele falou assim para mim: irmão, você tá onde? Eu falei: tô aqui num prédio que eu tô vendo para comprar pra associação e tal. Mas eu não tinha nem dinheiro, não tinha nada para comprar aquilo. E ele falou assim: quanto que é o valor do imóvel? E eu falei o valor. E ele falou assim para mim: ó, pode comprar. Eu vou doar pra associação. Cara, isso é Deus ou não é? Fala pra mim. Total, 100%. 100%. Aí que tá. Se você tem uma fé imatura, baseado na experiência do resultado que você deseja, tudo que você deseja vai ser Deus falando com você. Esse é um perigo muito grande. Porque daí você começa a confundir os teus sonhos com os sonhos de Deus. Não, eu quero muito, então é o que Deus quer pra mim. Não, nem sempre. Sim. Então, cara, na hora, o corretor tava na minha frente, eu falei pra ele: cara, ganhamos o terreno, a casa. E o corretor já foi empolgado e tal. E aí, beleza, ganhamos a casa. Falei: pô, obrigado, cara, ligo pra você depois pra gente conversar. Era uma casa bem no alto, assim, tinha como se fosse uma descida, assim, meio íngreme até o portão. Quando eu cheguei na primeira esquina, foi engraçado, foi bem na esquina. Eu ouvi no meu coração uma voz que disse assim: você não vai me perguntar nada? Tipo assim, cara, não faz sentido. Aqui a gente... Não, Deus, não é Deus que tá falando comigo. Pô, é perfeito, cara. Eu vou ganhar, eu não tenho dinheiro. O cara liga na hora que eu tô dentro do prédio, ele tem um dinheiro pra pagar. E aí, cara, só que eu tenho muito temor no meu coração. Aí nós descemos e eu falei pro corretor: cara, eu já volto. Aí eu atravessei a rua. Eu sou aquele cara meio doido, mano, que perde o filtro, assim, sabe? Eu dobrei o joelho no outro lado da rua, cara, na calçada. E aí eu fiz a oração que eu acho que Deus deve ter achado muito maneira. Porque eu não orei pedindo a vontade dele, eu orei tentando convencer ele que eu tava certo. E aí eu comecei a dizer: poxa Deus, olha que maravilhoso, olha que lindo, Jesus, a gente ganhou o recurso. Aí eu caí em si e falei: mas tá bom, Senhor, seguinte, eu quero que o Senhor me confirme em 24 horas. Se eu posso ter isso como meu, ou se o Senhor tem algo melhor e ainda a gente não sabe. Então, Senhor, eu quero saber se é sim ou se é não. Beleza, orei, fui pro outro lado da rua, o corretor tava me esperando, e aí? O que aconteceu? Eu falei: cara, fui orar, fui falar com Deus, e aí, se Deus falar comigo sim, é sim, se Deus falar comigo é não. Não é não. Aí ele perguntou a pergunta mais maravilhosa: e se Deus não falar nada? Aí eu falei: se Deus não me falar nada, eu não vou fazer nada. A inércia dele, inércia minha. Não vou me mover sem uma direção. Certo. Resumindo, cara, passou as 24 horas, o corretor me ligou, e aí? Eu falei: não aconteceu nada. E você vai comprar? Não vou fazer nada. Fiquei super frustrado. Fui alugar um prédio lá, fui pagar aluguel, sendo que eu tinha ganho. Resumindo, 8 meses depois, esse cara era um golpista. Caraca. E todos os imóveis que ele havia feito aquisição foram bloqueados judicialmente e colocados em leilão. A minha associação, que começou com uma imagem limpa, se eu não tivesse sido sensível à voz do Senhor, teria começado com uma história manchada. Então entende que não dá pra você acreditar que só porque parece com aquilo que você deseja, é Deus que está falando. Às vezes a voz do Senhor vai vir de uma maneira que vai transformar, vai trazer inquietação pra você. E eu não tô falando sobre ausência de paz, mas desconforto mesmo, sabe? Você vai dizer: puxa, Senhor. E aí você vai ter que confiar que porque ele fez isso, é porque o plano dele é muito melhor e ele tá te livrando de alguma coisa que poderia ser tua queda no futuro. Nesse caso, ele respondeu não te respondendo, né? Exatamente. Ele só falou não, mas em silêncio. Em silêncio. Exato. O silêncio é uma resposta. O silêncio, ele não é nem sim e nem não. O silêncio é silêncio. O silêncio é inércia. Então, na inércia dele, inércia minha. A gente pode ficar perigoso quando diz que o silêncio é uma resposta. Porque daí eu coloco a resposta que eu quero no silêncio de Deus. Se Deus não falou nada, o que eu quero é sim, então a resposta é sim. O que eu quero é não, então a resposta dele é não. Mas silêncio não é nada. Silêncio é nada. Ó.
Não tem sim, não tem não, é nada. Uhum. Quando o teu filho pergunta alguma coisa pra você, ele não tem o direito de fazer o que ele quer porque você ficou em silêncio. Uhum. Entendeu? Então com Deus é a mesma coisa. Muito a gente bom. aprende errado isso. As pessoas dizem silêncio de Deus é a resposta. Não é. Silêncio é só silêncio mesmo. Cara, isso é uma mudança de paradigma pra muita gente. Não, e silêncio é escola. Porque Como é que é o negócio? silêncio é uma escola. Se você parar pra pensar, Ah. tem coisas que só se ajustam dentro da nossa alma quando a gente fica em silêncio, no limbo. Eu vi um vídeo esses dias dizendo que tem uma sala à prova de sons, uma das salas mais tecnológicas do mundo, que quando você entra dentro dela é tão zero som que você começa a ter uma fobia grande, porque você começa a ouvir o teu coração bater, você começa a ouvir a vascularização do sangue rodando dentro de você, e aquilo te dá uma fobia até, porque o silêncio te faz ouvir coisas que no barulho você nunca ouviria. Entendeu? Então, quer dizer, quando você está em silêncio, nesse período do silêncio do Senhor, esse período de quietude é o período onde teu cérebro, onde tuas emoções, elas ficam ainda mais alinhadas com o Senhor. Porque você vê o que você nunca viu, você observa o que você nunca observou, você vê, sabe? Você tem experimento que nunca experimentou. E é irritante pra gente, porque a gente gosta disso aqui. Mas às vezes o que a gente só precisa é ficar quietinho mesmo. É ficar quietinho. Exatamente. Ó, tem uma história da Bíblia que o povo venceu uma guerra em 7 dias calado. A Bíblia diz que Josué falou pro povo, Neemias falou pro povo que tava dando a volta no muro de Jericó. Fiquem em silêncio. 7 dias, vocês não vão fazer barulho. Vocês vão ficar quietos. No 7º dia, vocês vão gritar. Quando eu dar a ordem. E a Bíblia diz que o povo gritou e o muro caiu. Grito não derruba muro. Não existe a possibilidade da história da humanidade de um grito derrubar uma muralha fortificada. Só que o que derrubou o muro não foi o grito do 7º dia. Foi o silêncio dos 6. Porque o silêncio é confiança. Eu confio que Deus está com a gente. Eu confio que Ele está comigo. Então eu não preciso me defender, eu não preciso falar, não preciso atacar. Então isso é tão maravilhoso, porque você aprende muito mais no silêncio do que no meio de uma tempestade barulhenta. Com certeza. Com certeza.